Eu sou o Vinícius, vou falar um pouco sobre a fotossíntese. A fotossíntese é um processo químico-físico que acontece em nível celular, realizado pelas plantas, se utiliza de água, dióxido de carbono e energia solar, que mostra a seguinte forma. A fotossíntese inicia a maior parte na cadeia alimentar, porque acontece a produção de oxigênio, que não é feita a maioria pelas plantas terrestres, e sim pelas plantas marítimas, ou seja, as algas. Meu nome é Raquel, eu vou falar sobre a história da tabela periódica. Em 1789, Lavoisier publicou uma lista de 100 elementos químicos. Em 1829, Wolfgang reorganizou esses elementos em tríade, grupos de 3. Embora houvesse diversos químicos capazes de identificar relações entre pequenos grupos de elementos, não havia ainda um esquema capaz de abranger todos eles. Meu nome é Ivna, eu vou falar sobre separação de misturas. Os componentes das misturas podem ser separados. Há algumas técnicas para realizar essa separação. O tipo de separação depende do tipo de mistura, e algumas das técnicas são catação, levigação, dissolução ou flotação, peneiração, separação magnética, dissolução fracionada, decantação e sedimentação, centrifugação, filtração, evaporação, destilação simples e fracionada e fusão fracionada. A catação ela consiste basicamente em recolher com as mãos ou uma pinça um dos componentes da mistura. Exemplo, separar o feijão das impurezas antes de cozinhá-lo. Levigação, separa as substâncias mais densas das menos densas, usando água corrente. Exemplo, processo usado por garimpeiros para separar o ouro da areia. A dissolução ou floculação consiste em dissolver a mistura em solvente com densidade intermediária entre as densidades dos componentes das misturas. Exemplo, serragem mais areia. Adiciona-se água na mistura, a areia fica no fundo e a serragem flutua na água. Peneiração, separa sólidos maiores de sólidos menores, ou ainda sólidos em suspensão em líquidos. Exemplo, os pedreiros usam essa técnica para separar a areia mais fina de pedrinhas. Separação magnética é usado quando um dos componentes da mistura é um material magnético, como um ímã ou eletroímã, o material retirado. Exemplo, ilhama de ferro mais enxofre, ou areia mais ferro. A ventilação, usado para separar dois componentes sólidos com densidades diferentes. É aplicado um jato de ar sobre a mistura. Exemplo, separar o amendoim torrado de sua casca já solta. Dissolução fracionada consiste em separar dois componentes sólidos usando um líquido que dissolva apenas um deles. Meu nome é Vinícius e eu vou falar dos estados físicos da matéria, começando com o estado sólido, que é quando as moléculas que constituem a matéria estão em estado de agitação baixa, ou estão com pouco movimento e estão muito unidas. O líquido é quando as moléculas já estão um pouco mais dispersas em relação ao estado sólido, e o gasoso acontece quando as partículas estão muito distantes e da matéria bastante afastadas. Meu nome é Fernanda e eu vou falar de 3 cientistas que foram muito importantes para a história da química: Louis Pasteur, Lavoisier e Dalton. Louis Pasteur nasceu em 1822. Ele foi um grande cientista francês. Suas descobertas tiveram enorme importância na história da química e da medicina. Entre seus feitos mais notáveis, pode citar a redução da mortalidade e a criação da primeira vacina contra a raiva. Seus experimentos deram fundamento para a teoria microbiológica da doença. Lavoisier foi um químico francês considerado pai da medicina moderna e ele nasceu em 1743. É conhecido por ter enunciado o princípio da conservação da matéria, identificou e batizou o oxigênio, refutou a teoria flogística e participou na reforma da nomenclatura química. Dalton nasceu em 1843, foi um químico meteorologista e físico inglês. Foi um dos primeiros cientistas a defender que a matéria é feita de pequenas partículas, os átomos. É também um dos pioneiros da meteorologia, iniciando suas observações em 1783, com instrumentos confeccionados por ele mesmo. Por que o ferro enferruja? Por que o leite azeda? Por que a prata escurece?
Porque o comprimido efervescente libera gás na água. Porque o fósforo queima. Porque o vinho pode virar vinagre. Tudo isso acontece porque a matéria existe propriedades químicas que determinam seu comportamento. A gente vai fazer a experiência de como extrair o seu DNA. Eu vou mostrar para vocês os produtos que vamos precisar. É o álcool, o detergente neutro, o sal, um pouco de água e o corante. O copo com água eu vou colocar um pouco de sal e vou cagarejar durante 1 minuto. Agora, eu vou colocar uma gota de detergente aqui dentro e vou mexer devagar para que não forme bolhas. Agora, nesse beck, eu vou colocar um pouco de álcool. E vou usar 4 gotas de corante. E vou colocar aqui dentro devagar. E vou esperar por 2 minutos para que a gente possa visualizar o DNA. Quando ela bocejou, ela retirou uma das moléculas e essas moléculas ficou naquela água esbranquiçada. Aí a gente adicionou um pouquinho de detergente. Esse detergente quebrou essas moléculas. Quando ela foi adicionada com o álcool e o corante, fizeram com que essas moléculas se separassem. Então a gente pudesse visualizar o DNA. Agora vamos falar dos estados físicos da matéria. Vamos começar com o estado gasoso, que é quando as... Que gasoso! Quando sofre. Essa foi a Nossa... apresentação.